ele criou esse tema para você se conhecer hoje. Consequência de mais conselhos. Você sabia que às vezes o mau conselho não vem de parte externa? Vem de você mesmo. O discurso que mais me chamou a atenção foi o da Aline. Ela não botou culpa no A, no B, no C. A sua própria consciência motivou ela a cometer um erro. Isso são pessoas que tomam a atitude assim, que está sem a direção de Deus. Mas ela ouviu uma voz. E ela obedeceu. O problema muitas das vezes é que nós já temos um coração ruim, maligno. O bom de quando você é batizado no Espírito Santo é que você tem um poder que se chama discernimento de espírito. É o que você tem que adquirir. Eu ouvi cada um e discerni cada um. Eu discerni a intenção de cada um. Esse é o poder que o Espírito Santo quer que você tenha. Por que você às vezes sofre com o coração? Porque você não consegue ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz assim, ó. O Espírito Santo, não está na Bíblia ainda não. O Espírito Santo é o nosso conselheiro. Como Jesus prometeu. João 14, 26. Olha o que está escrito. João 14. Ninguém consegue enganar o Espírito Santo, pessoal. O Espírito Santo conhece a mente de cada um de nós. João 14, 26 diz assim, ó. No 25, no 15, perdão. 26, 14, 26. Diz assim, ó. O 15. Se você me ama, guardarão os meus mandamentos. Que mandamentos são esses? Que mandamentos são esses? Quem sabe que mandamentos são esses? Direções que o pastor te dá. Direção. Quando o pastor dá uma direção para você, é um mandamento. É um mandato de quem? De Deus, através de nós. Todo mundo vem buscar quarta-feira. É um mandamento. Todo mundo fazendo sua oração de meia-noite. É um mandamento. Amém? Pessoal, aqui está tudo o que você precisa. Mas o Espírito Santo vai usar o seu líder, vai usar sua esposa, vai usar o seu companheiro que esteja no Espírito para poder te instruir. Só que se você tiver uma mente maligna, uma mente cauterizada, um coração endurecido, você vai o quê? Ignorar. O Espírito Santo é o único conselheiro que pode nos guiar ao caminho da verdade. A verdade não está comigo, não está contigo, não está com o Papa, não está com ninguém, a não ser com o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele faria você lembrar. Ele faria você lembrar, não aqui, aqui. É aqui que Ele lembra você. Ele diz o quê? O coração é desesperadamente corrupto, ruim, maligno. Mas quando você tem uma mente o quê? Transformada em quem?
E quem pode transformar sua mente? Só o Espírito Santo, pessoal. Não é nada mais do que o Espírito Santo. E como é que você sabe que o Espírito Santo está transformando a sua mente para você não dar conselhos mais e nem receber conselhos mais? Você tem paz. Você tem que ter paz. Você tem que ter tranquilidade. Ainda que você esteja em uma tempestade, você tem paz. Você consegue discernir as vozes. São muitas vozes, pessoal, na cabeça do homem, na cabeça da mulher, na cabeça da criança. Essas vozes se chamam conselhos. A internet está cheia de vozes de conselho. E se você não tiver um espírito firme, o que vai acontecer com você? Você vai se perder, pessoal. Por que muitos líderes espirituais estão se enforcando? Porque eles estão ouvindo conselhos errados. Aquela voz falou para ele: se mata. Se mata que tudo isso vai acabar. Se mata que tudo isso vai parar. Não para não, pessoal. Se você se matar, você vai para o inferno. A palavra de Deus, ela vai sempre confrontar a mim e confrontar você. A palavra de Deus, ela sempre vai ir contra a tua vontade. Ela nunca vai a favor a você. Jesus, ele falou o quê? Se alguém dá um tapa no teu rosto, você vai lá e revida. É ou não é? Não. O que você tem que fazer? Dá o outro. Se te manda caminhar 1 milha, vá 2. Se te pede a túnica, ó, dê o quê? A capa. Jesus, ele sempre, ele vai contrariar a mim, vai contrariar você, pessoal. Porque a nossa natureza é uma natureza corrompida pelo pecado de Adão. Não tem jeito, não tem cura. A única cura que tem é você obedecendo o sacrifício da cruz. Basta só obedecer o sacrifício da cruz? Não basta, pessoal. Para viver neste mundo desgraçado, este mundo cão, este mundo maldito, só o Espírito Santo. Você acha que eu tenho 50... Quantos anos? 51? 50 anos? Você acha que é por causa... Eu sou bom? O Espírito Santo me conservou vivo até agora. Muitos dos meus companheiros já se foram. Muitos dos meus amigos, entre aspas, já se foram. Eles se desbandaram pelo mundo da perdição. O coração, ele sempre vai lutar contra você. Você tem que ter muito cuidado. O conselho externo é uma coisa. Agora, o conselho interno que é mais perigoso. Porque você pode falar alguma coisa para mim, eu dou ouvido se eu... Mas o coração, ele vai falar para você. E você vai entender, muitas das vezes, que aquilo ali é Deus. Deus, ele sempre vai te contrariar. Bote isso na tua cabeça. Deus sempre vai te contrariar. Enquanto você não tiver sobre o domínio do Espírito Santo, o controle do Espírito Santo, você sempre vai ser contrariado. Eu vou ser contrariado. A pastora Rose vai ser contrariada. Aí ele diz aí, ó, parei aonde? Vocês compreendem o que eu fiz? É isso? Não, perdão. 16. E eu pedirei ao Pai e Ele te dará outro quê? Ah, eu ouço a voz de Jesus. Ah, eu sigo Jesus. Você não ouve a voz de Jesus não, meu amigo.
você ouve a voz do Espírito. Você tem que entender que existe 3 pessoas. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eles são distintas. Eles são a mesma pessoa em espírito. Mas eles são pessoas distintas. Quem reina neste mundo hoje é o Espírito Santo. Você sabe por causa de que o filho da perdição ainda não se manifestou? Por quê? Porque o Espírito Santo não deixa. Há uma barreira. Há uma barreira. Quando você é cheio do Espírito Santo, existe uma barreira dentro de você. Você sente a pressão do mundo espiritual, mas dentro de você existe uma barreira. A sua mente, é como a Aline falou, a sua mente ela é blindada, o seu coração é blindado. Mas mesmo blindado, o seu coração vai tentar enganar você. Ele vai tentar enganar você. Vai falar, o seu coração vai falar mal da autoridade, mal do pastor, mal da pastora, mal do seu companheiro de trabalho, mal de um vizinho. O seu coração, não é a sua mente não. É a sua alma. O vilão da história é a sua alma. Quem vai para o inferno é a sua alma, quando você não tem a direção do Espírito Santo e não obedece. Por isso que ele diz, o que tem ouvido, o que o Espírito diz à igreja. Aí ele diz aí, ó. Eu tô lendo qual? Aí diz assim, ó. O Consolador, a fim de que estes esteja com vocês para o quê? Para sempre. Então quer dizer, não existe sombra do Espírito Santo te abandonar. Mesmo você não batizado com o Espírito Santo, ele guia você. Ele dá sensibilidade a você para saber se os conselhos é bom ou não. Você tem que usar o quê? Isso aqui, ó. É o Espírito. É o Espírito. Quando uma pessoa, ela está cheia do espírito do capeta, ela tem maus desejos, ela tem maus pensamentos, ela tem má ideias. É como ele falou ali. O capeta falou para ele para o quê? Para destruir a vida do rapaz. Mas ele não fez. Você está entendendo? O diabo vai usar as suas habilidades para destruir vidas. E o Espírito Santo vai usar as minhas habilidades para destruir o mal. Você tem uma habilidade, eu tenho uma. O Espírito Santo vai usar ela se você deixar. O capeta vai usar ela se você deixar. Cabe você. Agora, qual voz que você vai ouvir? A voz do Espírito Santo ou a voz do seu coração? Existem vários tipos de voz. A voz do seu coração, a voz do diabo, a voz do homem, a voz da sociedade, a voz do diabo. Qual voz você está ouvindo? Qual voz? Como é que você vai distinguir essas vozes? Como é que você vai assimilar essas vozes? Através do Espírito Santo. Sem ele, você vê, Saul, quando perdeu o Espírito Santo, ele perdeu o quê? Mas o espírito dele precisava de direção, e ele foi consultar quem? Uma necromante, uma feiticeira. Você sabe o que ele queria? Ele queria consultar quem? Samuel. Agora, como é que tu vai consultar quem já morreu, meu amigo? E a Bíblia diz que Samuel saiu das profundezas e veio falar com quem? E quem era que saiu das profundezas?
Um diabo, um demônio. Você quer consultar a Deus? Aqui. É aqui. Tá com dúvida? Aqui. Tá com medo? Aqui. Um pastor, uma pastora ou um bispo, quando ele vai te aconselhar, ele faz o quê? Ele lê Bíblia. Ele lê Bíblia. Porque a Bíblia quebra a tua resistência. A palavra de Deus vai quebrar todas as tuas defesas. A palavra de Deus vai quebrar todas as tuas fortalezas. A palavra de Deus, ela quebra todas as fortalezas que o homem criou através do pecado. Por isso que muitas das vezes o pastor está pregando aqui, aí toca na tua ferida, aí você fala assim, alguém falou. Alguém falou. Alguém falou com o pastor, mas ninguém falou. Muitas das vezes a pastora está aqui te dando um conselho aqui, eu subo aqui e completo o que ela estava falando. Por quê? O Espírito diz à igreja. O problema dos conselhos mais é você mesmo que muitas das vezes está dando conselho mal para você. É o seu próprio coração que está falando com você. O diabo, ele só dá uma sugestão. Ele só dá uma sugestão. O diabo, ele consegue manipular a mente humana. Tem mente humana que é narcisista. Ela é ruim. Ela é maligna. Ela é maligna. Entendeu? Ela é perversa. Ela maquina o mal 24. Se ela não cometer uma maldade, ele não tem sossego. Você vê, o homem sanguinário, o que ele faz? Enquanto ele não mata ninguém, ele não tem paz. Ele não é a paz que eu estou pregando, é a paz de missão cumprida. Aí ele diz aí, ó, 17, e o Espírito da verdade. A verdade, quando bate no coração enganador, faz o quê? Arrebenta com você. Arrebenta. Você vê, o João, ele recebeu um bom conselho, ele já não sabia o que fazer, ele já ia partir pro braço também. Eu vou agir, pô. Eu sempre fui da violência. O garoto sempre foi da violência. E quando parte para cima, não perde. Perde? Não perde, mas o Espírito Santo chamou ele para partir para cima de uma outra maneira. Mas essa garra ainda está nele. Só que o Espírito Santo mudou a garra para outro. Essa energia toda é para fé. É na hora de você estiver pregando a palavra. É na hora de você estar entrando dentro dos corações. Porque nós entramos através da palavra. Nós destilhaçamos através da fé os pensamentos capciosos, maldosos, tenebrosos. Pessoal. O Espírito Santo, ele é tão poderoso. Se eu fosse você, eu focava só ele. Quando você foca só o Espírito Santo, ele dá tudo o que você precisa. Tá com falta de dinheiro? Ele vai te dar dinheiro. Como que ele vai me dar dinheiro? Trabalhando. Não é de casa. Trabalhando. Se você quer uma vida sentimental abençoada, ele vai imbuir de trazer para você a pessoa. Ele vai imbuir. Assim foi comigo. Porque eu priorizava quem? Ele. Quando eu fui lutar pela minha vida sentimental, eu ouvi um conselho de um garoto. Não tinha conselho nenhum para me dar, mas ali eu entendi que foi Deus. E eu fiz o que ele falou. Ele falou para mim assim, ó, você precisa fazer um tratamento, Ivanildo. Você precisa fazer um tratamento. Que tratamento é esse? Lá em Delcartilho, você tem que tratar o seu coração. Você tem que tirar tudo, sair de dentro de você para Deus poder botar uma pessoa do teu lado e você ser feliz.
Se o coração não está tratado, meu amigo, não adianta. Não adianta você namorar, não adianta você casar, porque você vai infernizar a vida da outra pessoa. Com ciúme, você vai rastrear, querer rastrear ela, rastrear celular dela. Você vai querer vasculhar a vida dela por causa do quê? De ciúme. Eu nunca tive ciúme. Nunca tive. Porque eu entendi que o ciúme só ia me trazer o quê? Mal. O ciúme ele traz mal para dentro de você. O Paraíba aqui confia no taco, meu amigo. Aqui o negócio aqui é firme. Aqui quando eu cortejei a dona Rosinete, eu cortejei através do Espírito Santo. Não foi pela minha ideologia, nem pela minha linguagem pessoal, não. Ele me deu uma direção e eu fiz. E através de sacrifício, através de jejum. Enquanto vocês estavam no shopping passeando, eu estava no monte clamando. Enquanto vocês estavam no shopping vendo preços de roupa, eu estava no monte gritando. Eu recebi os conselhos de quem? Do Espírito Santo. Aí ele diz aí, ó. E o Espírito da verdade, então quer dizer que existe o da mentira, que se faz de verdade. E como é que você descobre ele, pastor? Discernimento. Você tem que pedir a Deus discernimento. Você quer conhecer as pessoas? Discernimento. Esse é um dom que o Espírito Santo dá para você. Você consegue discernir. Você consegue entender. Você consegue ver a intenção. Era o que o Espírito Santo deu para quem? Para Jesus. Quando aqueles homens maus queriam matar, já estava planejado a morte de Jesus. O Espírito Santo falava o que para ele? Mete o pé, sai fora. Sai fora. Mas ele terminava um trabalho, olha, ele sumia. Cadê ele? Já tinha, já estava longe. Amém? Amém? Então, você tem que fugir de certos conselhos. Você tem um conselheiro à sua disposição 24 horas. Não é o GBT não e nem o Google não, porque o Google também vai te enganar. O GBT vai te enganar. Porque ele foi programado para te enganar. Você sabia disso? Ele foi programado para conhecer a tua cabeça. O GBT foi programado para saber quem é você. Porque quando o anticristo assumir, ele vai saber quem é quem pelo que andava falando. Ele copia você todos os dias. Todos os dias ele está copiando você. Para quando os robôs entrar em ação para perseguir a humanidade, os robôs vão estar equipados com o quê? Com esses programas para caçar você. É assim que funciona, meu amigo. Nós estamos entrando em um momento que você não dá para perder tempo. Você não pode perder tempo. Aí o Espírito Santo ele diz aí, ó, da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode. O que é o mundo? É um coração cheio de orgulho, de prepotência. O mundo nem isso aí não, pessoal. Nessas terras aí que você está vendo não. O mundo é o coração de Adão. É o coração que foi corrompido. É o coração que preferiu obedecer à voz da serpente do que a voz de Deus. Você vê, nem para isso o cara teve capacidade de assumir o problema dele. Ué? Não, foi a mulher que tu me deu. Eu pequei porque ela me deu. Eu comi porque ela me deu. Mas ué, Deus não já tinha falado para você que a árvore vai te fazer mal? Essa árvore aqui, ela está aqui para te disciplinar, para te ensinar. Mas a mulher conseguiu dar para ele. E foi aonde que o quê? O diabo tomou a autoridade que o homem tinha.
Infelizmente, quando nós pecamos, a nossa autoridade ela é entregue na mão de quem? Do diabo. Por isso que você sente medo. Você sente dúvida, insegurança. Mas quando o Espírito Santo, ele te dá o perdão, você volta com aquela estrutura firme novamente. Mas se você não tem o perdão, você vive desequilibrado. Você vive desequilibrada. Você vive com medo de perder todos os dias. Você sabia que tem gente com medo de perder todo dia aquilo? Com medo de perder a esposa, com medo de perder os filhos, com medo de perder as amizades, com medo de perder a posição. Que se dane a posição, meu amigo. Eu tenho que ter medo de perder minha salvação. Porque posição por posição não vai me levar a lugar nenhum. Só vai me dar mais trabalho. Só vai me dar mais fardo pesado. Amém? Amém. Aí diz aí, ó. O mundo não pode receber porque não vem, não o vê, nem conhece. Vocês conhecem porque ele habita com vocês e está com você. É eu que estou falando? Não. É ele que está falando. Ele está com vocês, o Espírito Santo. Ele habita com vocês. Mas se você ouvir a voz do seu coração e não a voz dele, você vê, uma vez o Espírito Santo falou para mim assim, quando eu conheci a Rose. Eu estava lá com aquele menino, né, todo feliz, porque achou a pessoa amada. Aí o Espírito Santo, ele me fez uma perguntinha bem simples. Ivanildo, você ama mais a Rose do que a mim? Aí eu, não, meu Senhor, eu amo mais o Senhor. Anos depois ele me provou se realmente eu amava ele. Ele esperou eu casar, ele esperou eu me afeiçoar mais e ele me provou. Olha, foi difícil, mas eu tive que manter a minha postura. Às vezes você vai perder o que você coloca o coração. Se você põe o coração, você perde. Porque Deus prefere que você perde do que se perder. Então coloque o coração no Espírito Santo, porque você nunca vai perder nada. Você pode perder amizades tóxicas. Você pode perder a amizade que quer destruir a sua vida. Mas você nunca vai perder a direção. Sem direção, você não chega a lugar nenhum, pessoal. Sem direção você não chega a lugar nenhum. E o que o Espírito Santo dá através de nós aqui é o quê? Só isso que ele dá para você. Conselhos e direção. Qual dos conselhos que você recebeu desse altar aqui que foi ruim para você? Talvez foi porque não foi segundo a sua vontade. Talvez foi porque você queria que concordasse com você. O Espírito Santo nunca vai concordar com você. Nunca. Por mais que você esteja certo, ele sabe o além. Você pode estar certo 1 hora, 2 horas, mas o além quem sabe é ele. Você vê, a Bíblia diz que jogaram José aonde? Aonde jogaram José, os irmãos? Num poço. Vamos lá, aquele poço era um lugar aonde se absorvia a água da chuva. Vamos lá. O poço estava o quê? Vazio. Deus, prevendo o futuro, não permitiu chover naquela época, porque se o poço tivesse cheio, José estaria e você não estaria aqui. Você não estaria aqui. A história parava. A história ia parar, pessoal. Você não veio aqui à toa. Você veio aqui para que a história permaneça. Jeremias foi jogado aonde? Foi Jeremias dentro de uma cisterna de lama? Foi isso? Foi Jeremias ou Zedequias? Foi quem? Teve uma aí que jogou. Mas tinha água? Só tinha lama.
muitas das vezes é a lama que a gente vive. A lama do egoísmo, a lama do egocentrismo, a lama do orgulho, a lama da prepotência, a lama da rebeldia, a lama da desobediência. Obedecer é tudo, pessoal. Você acha que eu cheguei aqui 30 anos fazendo a minha vontade? Fazendo o que eu quero? Obedecendo. 30 anos sem desviar para a direita, nem para a esquerda. 30 anos. 32 anos vai fazer. Mesma coisa a pastora Rose. Então, meu amigo, são 66 anos de experiência. 64 anos de experiência. Eu acho que é uma bagatela suficiente para te ensinar, para te educar. Você gostando ou não gostando, é assim que o Espírito Santo quer. E geralmente a gente nunca vai o quê? Nunca vai gostar. Nunca vai gostar. Você acha que quando a minha esposa me repreende eu gosto? Você acha que quando eu repreendo ela, ela gosta? Não gosta. Você acha que quando eu repreendo meu filho, ele gosta? Não. Quando meu filho me repreende, eu gosto? Não gosto. Então, para você suportar, você precisa do Espírito Santo. Não basta eu... Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. O que adianta eu fazer você buscar se você não vai receber ele? Porque você não está preparado. O recipiente ainda está sujo. Com mentira, com engano, com orgulho, com prepotência, com arrogância, com achismo. Quando tiver vazinho e você começar a expressar as palavras de Jeremias, lembra das palavras de Jeremias, Lamentações? O que me traz esperança? O que faz você se lembrar para te trazer esperança? Salvação eterna. Nós estamos aqui não é para ter glória, não é para ter estátua, como eu estava conversando com a Aline. Nós estamos aqui para ter a salvação eterna. Aleluia. Nós não estamos aqui para ter status não, meu amigo. Nós não estamos aqui para poder andar montado no dinheiro, não. Nós estamos aqui para salvação eterna. Deus criou esse lugar aqui, tirou a minha liberdade, a liberdade da minha família, para a gente ter um portal para a eternidade. Você sabia que isso aqui é um portal para a eternidade? Isso aqui é um portal para a eternidade. Tem muitos portais aí que são portais para o inferno. Aqui é um portal para a eternidade. Você vê, e muito bem escondido por detrás de tudo. Mas poucos acham o caminho. Mas mesmo sem achar o caminho, tem a internet para a gente chegar até eles. Aí, ó, para mim finalizar. Parei no 18, né? Não deixe que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mas um pouco o mundo não me verás mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo e vocês também viverão. 20. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai. Que vocês estão em mim. E que eu estou com vocês. Amém? 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, qual mandamento? A ordem que o pastor orienta vocês. Se você não precisasse de pastor, você estaria se pastoreando sozinho. Tem que ter um pastor. Tenta se pastorear sozinho. Tenta. Eu falei uma vez assim para uma pessoa assim, ó. Se você acha que não faz diferença você ser fiel no dízimo, fica um mês sem dar o dízimo, sem devolver seu dízimo. Nem dízimo, nem nada, nem família, nem nada. Todo mundo se extraviou. Por causa de uma atitude. E quis testar. E testou.
se experimenta, se ensinar. Se experimenta. Porque você vai ensinar para você mesmo o que você quer. Você vai ler para o que você quer. Mas a direção do Espírito Santo vai ler o que você não quer. Vai falar o que você não quer. Deus nunca vai fazer o que você quer. Deus nunca vai fazer o que eu quero. Deus, ele vai fazer o que você necessita. Sem direção, você se perde, meu amigo. Você se perde. Deus, ele dá uma chance para cada um de nós. Tem muitos no inferno agora que quis se placentar e se perderam. Se perderam e se perderam feio. Achou que aonde estava ruim, mas lá onde está agora está pior. Bem ou mal, você tem quem fala a verdade para você. Você quer saber se uma pessoa é verdadeira? Quem quer? Quem quer? É quando ela chama a tua atenção. Ela não está nem aí se você vai devolver o dízimo, se você vai devolver a oferta, se você vai fazer voto, se você vai ficar chateado. Ela vai falar o que Deus mandou falar. É assim que funciona, pessoal. Hoje em dia, para você se manter aceso, você tem que receber o fogo de Deus. Uma brasa, ela só pode estar acesa no meio do braseiro. Fica sozinho para você ver. Nada, eu sou suporte, eu aguento, eu tudo posso naquele que me fortalece. Você nem vai perceber que você se desviou. Saul, quando ele caiu em si, já tinha dentro dele o quê? Um demônio. Creio eu que era um, né? Mas eu acredito que tinha mais. E ele reinou com um demônio dentro dele. O demônio não dava paz para ele. Ele não tinha. Quando ele ouvia a palavra da verdade, ele entrava com o quê? Em agonia. Quem era a palavra da verdade? Davi. Davi era a própria palavra da verdade viva. Davi. Tanto é que ele deixou tudo escrito o que ele fazia. Então, pessoal, consequência de mais conselho é a sua consciência. É isso aí que você ouve todos os dias. É aquela vozinha assim também, não é assim não. Não é desse jeito não. É assim que começa. Não é assim não. Não é desse jeito não, pô. Ele tá demais. Eu sou livre. Eu sou um voluntário. Você é um voluntário que está sendo guiado pelo Espírito Santo. Você não quer ser mais voluntário, você tem o direito de não ser mais. Amém? Amém. Quem quer te enganar nunca vai falar. Se você não quer, pode ir embora. Ninguém vai falar isso para você, pessoal. Quem quer te enganar sempre vai tentar te gabelar. Quem quer te enganar sempre vai te dar favo de mel. A mulher estranha, quando quer derrubar o cara, o que ela faz? Nunca leu na Bíblia, não? Dá favo de mel. E quando o cara cai, ele já está na prisão, já era. Não tem como sair mais. Quantos homens do altar não caiu em adultério aí? Tendo uma mulher linda e maravilhosa. Mas os favos de mel foram o quê? Foram que derrubou. E não consegue sair. Chegou o meu conhecimento aí, numa época aí bem distante, que o camarada largou a mulher para ficar com a secretária. Será que a secretária está com ele? Tá não, pessoal. A Rose me contou uma história de um líder espiritual. Enquanto a mulher não destruiu a vida do pastor, ela não sossegou. Depois que destruiu, ele foi para lá, ela foi para lá, acabou. Você está entendendo? Então, a voz do Espírito Santo, ela fala aqui, ó. Mas se você tem uma índrome ruim, quem vai falar com você é o diabo. É o Satanás.
E ele não vai falar com você com voz grossa. Ele vai falar suavemente. Pô, não é bem assim não. Lembra de Pedro? Senhor, ninguém vai te matar não, Senhor. Ninguém... Arreta de mim, Satanás. Você vê, ele queria atrapalhar o sacrifício de quem? Do Senhor Jesus. Então, pessoal, leais é as palavras que ferem. Beijinho só vai te confortar no erro. Qual foi o dia que você tomou uma atitude de sair do erro? Quando foi o quê? Confrontado. Confrontado. Aqui o bicho pega, meu amigo. Aqui até eu fico com medo. Aqui até eu tremo. Porque eu não faço a minha vontade. Amém? Amém. Aqui nós estamos formando homens poderosos, mulheres poderosas. Se hoje Deus me levar, eu tenho certeza que vai nascer guerreiros. Essa é a bronca do diabo. O diabo não quer que eu te ensine a verdade. Ele quer que eu ensino pessoas, que eu formo pessoas fracas. Quando a gente está com o nosso público aí que está crescendo de vento em popa, está chegando aí, em uma das redes está 14 mil, em outra está quase 6 mil e assim por diante. A gente fala porque a gente acaba vendo lá o número. Você acha que essas pessoas estão recebendo o quê? Papinha? Está recebendo palavra de vida, meu amigo. E não é para poder agradar, porque as palavras quando vai, ela não agrada. Ela não agrada. Jesus, ele nunca agradou ninguém, pessoal. Ele nunca vai te agradar. Ele vai te ensinar. Ele vai te educar. Você vê, eu poderia aqui chegar aqui e pregar, só eu. Ditadura. Você só sente e ouve. Mas aqui eu dou oportunidade para você expressar o que está dentro de você. É a melhor maneira de eu te conhecer. Eu não vou te conhecer sentado, calado. Eu vou te conhecer você falando. E eu vou discernindo. Aí eu vou saber o que eu posso falar, o que eu não posso falar, onde você está errando. Porque querendo ou não, você acaba falando onde você está errando. Você não percebe, mas fala. Porque já está no seu subconsciente. Amém? Aí diz aí, ó. Parei no 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quando você obedece o que o teu líder fala, você ama Jesus. Obedeceu, você mostra que ama Jesus. Como é que você mostra que ama a tua esposa? Como é que você mostra que ama o seu marido? Honrando ele, dando honra para ele. Amém? O que é honra? O cara chegou cansado, tira aquela botinha dele, tu vai sentir aquela catinga desgraçada de chulé, mas você vai manter o quê? Nada é agradável. Vai manter a postura e vai passar o talcozinho, o cremezinho, o álcool, a criolina, mas tu vai deixar o pezinho do cara, olha, só as mulheres que querem andar belezada, mas não querem embelezar os maridos. Não querem dedicar um minuto para o seu marido. Isso é honrá-lo. Chegou cansadinho, a massagenzinha, o cafezinho. O que ele gosta? Ah, pastor, ele gosta de tomar café. O bolo de chocolate. Olha, é agradar. Amar é agradá-lo. E às vezes ele não vai nem reparar a sobrancelha que você fez. Ele não vai nem reparar o prancho que você fez. Porque o cara está tão acabado de cansado que ele não vai ver. Mas sabe onde ele vai reconhecer a mulher dele?
Quando tiver na cama, ele vai ver ela. Eu estava falando aqui hoje, ensinando a Rosa, ensinando a Dona Aline. Amém? E como que isso acontece? E como que isso agrada a Deus? Porque se você honra o seu marido, você está honrando a Deus. Se você ama a sua esposa, como é que eu amo a minha esposa? Elogiando, dando louvor para ela. Amém? Amém. É assim, a repreensão funciona assim. Amém? Amém. Aí diz assim, ó, para terminar. Todo mundo falaram, não falaram? Chegou a minha vez, né? Parei aonde? É aquele que me ama. Parei aonde? Ainda no 21. No final do 21, pastor. E aquele... Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não precisa demônio se manifestar para falar para você o futuro não, pessoal. Ele mesmo vai se manifestar a você. Você sabia? Deixa eu falar um negócio para você. Você sabia que os demônios precisam de autorização para fazer qualquer coisa? Quem sabia disso? Ele precisa de autorização. E por que eu vou procurar um demônio se eu posso falar com o Todo-Poderoso? E como é que eu falo com o Todo-Poderoso? Quando o Espírito Santo está conectado comigo. Você tem que fazer o Espírito Santo se conectar com você. Olha a guerra quando o tablet não se conecta. Você não consegue puxar o louvor. Se conecta com Deus. Porque você se conectado com Deus, às vezes você vai saber até que o pastor vai pregar. Deus vai falar com você antes. Deus vai falar com você antes. Por quê? Porque você está tão conectado com Ele que Ele vai dar para você o bizu do que vai ser falado. Quando falar, você vai logo se alegrar, vai soltar aquele sorriso. Caramba, eu li isso hoje aí. Então era Deus falando comigo. Uma vez os pastores falavam para mim assim, tu é de Deus, cara. Mas nunca me falavam o porquê. Tu é de Deus. É porque o que eu estava falando era o propósito que ele ia passar na igreja. Mas ele não podia falar porque era privado, só era para falar quando tivesse reunião. Amém? Amém. 22. Então Judas, não o Iscariote, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Olha aí. Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Qual palavra que você tem que guardar? Só a Bíblia? A palavra que o teu pastor fala você não tem que guardar, não? Não? Orar 3 horas da manhã, pessoal. Não preciso, Jesus não me deu essa ordem. Mas como é que Jesus vai te dar essa ordem? Ele vai ter que descer para se manifestar, se materializar e falar, ó, tem que orar, obedece o pastor aí. Ah, tá de brincadeira, tá tirando com a minha cara, né? Ele vai usar a mim para falar contigo, rapaz. Amém. Ele vai usar a mim. Ele vai usar o quê? O vento? Ele vai usar o quê? O TNT? A televisão? O celular? Ele vai usar o pastor. Esse brabão aí mesmo que você sabe que é. E não tem jeito. E você vai ter que sorrir e amá-lo. Se você não amá-lo, você não está amando quem? Ele pode fazer até cara de leão. Não tem problema, mas tem que amá-lo. Tem que amá-lo. Amém? Amém. É assim que funciona, rapaz. Para sobreviver neste mundo, só obediência. Só obediência, pessoal. Obediência é tudo. Obediência quer dizer sacrifício. Você é obrigado a ouvir um doido e obedecer. Às vezes você tem até muito mais cultura que a minha. Mas você não tem o que eu tenho. Superação. Se eu superei, foi para poder te ensinar a superar também. Aleluia. Amém? Amém.
Você pode bater em qualquer parte da minha vida. Não tem nada, não tem rabo preso. Nada, 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 nada. Eu tenho uma única coisa. Eu vou te contar o meu rabo preso. Eu não tenho dinheiro. Eu tenho fé. Aí você pode sair, você pode falar. Pô, não tenho dinheiro para me dar, pastor. Pô, uma cesta básica. Eu não tenho, não. Você tem que trazer para mim. Amém? Amém. É assim que funciona, pessoal. É simples. Você só se perde neste mundo quando você não ouve a voz do teu pastor. Se não consegue ouvir a voz do pastor, porque é o quê? É o quê? Ninguém não tiver medo, tá com medo? É o quê quando não ouve a voz do pastor? Desobediente? Bode. Bode não ouve a voz do pastor. Bode, ele só vive em risco. Nunca viu, não? Os bodes subindo nos precipícios. Nunca viu, não? Nunca viu, não? Agora, a ovelha, ela precisa do pastor. A ovelha, ela não tem autonomia própria. Ela precisa ouvir a voz do pastor. E, geralmente, o pastor, ele coloca uma ovelha mestre para guiar o outro rebanho. Tem a ovelha mestre para guiar o outro rebanho. E quando não tem o cachorro também, né? Para ajudar o pastor. E quem é o cachorro? Quem se intitula? Eu. Tá aqui, ó. Meu pitbull aqui do lado aqui, ó. Amém? Amém. Pastor, que isso? Ué, Jesus chamou uma mulher de cachorro, gente. O problema das pessoas é que elas são muito emotivas, sentimentais. Muito sentimentais. Você não pode ser sentimental. Nós somos limitados nos nossos próprios sentimentos. Está lá em Coríntios. Está onde? Você tem que ler o livro de Coríntios para achar. Ou ir no GBT. Amém? Amém. Parei aonde? 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Morada. Ele entra dentro de você. Aí você consegue ver o que ninguém vê. Quando todo mundo está enxergando um palminho, você está enxergando lá na frente. Quando eu converso com vocês, você pode observar, quando você está conversando comigo, eu fico só ouvindo. Eu estou indo lá na frente. Eu estou vasculhando toda a sua trajetória para falar tudo isso para mim. Eu fui lá saber o motivo por que você está falando isso para mim. E aí a gente descobre as coisas. É onde eu tenho um conselho para te dar. Porque quem me dá essa direção? O Espírito Santo. Se dá o nome de discernimento, pessoal. Visão. Você tem visão. Sua visão, ela fica aguçada. Visão de águia. Amém? Amém. 25. 24. Quem não me amar, não guarda as minhas... Palavra. Você não vai obedecer o que eu falo. Se você não ama Jesus, você não vai me obedecer. Você pode ter certeza. Se você não obedece o que eu te oriento, você não ama Jesus. A Bíblia que está o quê? Falando. A Bíblia que está falando, pessoal. Se você não obedece, se eu não obedeço a direção de que me é orientado, eu não amo Jesus. Quem não me ama, quem não me amar, não guarda as minhas palavras. A palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas é do meu Pai que me enviou. 25. Tenho dito isto enquanto ainda estou com... Daqui a pouco vocês vão para onde? Vão embora. Eu digo enquanto estou contigo. Mas as minhas palavras, elas têm que ir com você. Elas têm que ir com você.
Elas não são minhas, são de Jesus. Tenho dito isto enquanto estou com vocês. 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai me enviou em meu nome, esse ensinará vocês todas. Tá. Então quer dizer que ele vai ensinar sobre vida sexual, ele vai ensinar sobre cultura, filosofia, ele vai ensinar sobre educação, ele vai ensinar sobre repreensão, ele vai remover você muitas das vezes, aí ele vai ensinar todas as coisas. Tem que comer menos, parar de comer besteira, tomar remédio de verme. Ele vai te ensinar fazer o check-up na carcaça, para ver se a carcaça está boa. Como é que ele vai te usar? Como é que ele vai habitar em você se a carcaça está doente? Você sabia, se você se machucar, o Espírito Santo luta contra você? Se machucar, se ferir. Tem gente que gosta de se machucar, se retalhar. Ele fere você. Porque você está mexendo no que é dele. O seu corpo não é seu. Bota isso na tua cabeça. Não é meu sim. Não, não é seu. Você não pode usar ele como você quer. Você não pode se expor, porque não é seu. O seu corpo não é seu. A sua cabeça não é sua. O seu coração não é seu. Amém? Amém. Esse corpo aí está emprestado. Que dia que você ouviu que o corpo vai para o inferno? Que dia que você ouviu falar que o espírito vai para o inferno? Só a alma. A alma é sua. A alma é sua. Mas o corpo não é seu. Amém? Amém. É assim que funciona, pessoal. É desse jeito. No 26. Mas... Não, 25. Tenho dito isto enquanto ainda estou... É isso? Não, 26. É o final do 26. Todas as coisas. E fará com que se lembre de tudo que eu lhe disser. Quantas vezes você quis fazer coisa errada, mas lembrou da pastora, lembrou de mim? Quantas vezes você queria brigar, mas lembrou do que eu falei? Você está vendo porque eu falo muitas coisas aleatoriamente? As pessoas... uma vez uma mulher me criticou. Não sei se foi uma crítica ou foi uma construção. Ela chegou para o pastor dela e falou assim: o que eles fazem é certo? Eles não pregam a Bíblia como as Bíblias. Eles pregam a Bíblia falando da vida. O pastor dela falou, sabe o que para ela? Só que é mais difícil do jeito que eles ensinam. É mais fácil eu chegar aqui e falar da história. Mas quando eu começo a usar a história na vida real, eu tenho que viver. Eu tenho que ter. Não adianta eu vir aqui e querer falar do amor e não viver o amor. Não adianta aqui eu querer falar do Espírito Santo, mas não sei nem quem é ele. Nunca ouvi a voz dele. Não adianta eu chegar aqui e querer falar de família, se na minha casa o bicho pega. Tiro, porrada e bomba. Você está entendendo? Então ela criticou e o pastor dela falou para ela assim, olha, é mais difícil a maneira que eles ensinam. É muito mais difícil. Porque a gente usa só a história da Bíblia para pregar. Olha, Jesus, ele andou no mar e assim foi, o mar se abriu. Não, aqui a gente usa e joga na história real, na tua vida real, na tua história real. É por isso que te atinge, é por isso que machuca, porque nós conta a tua vida na Bíblia. Se eu contar a história da Bíblia, não vai ferir você. Não vai ferir você. Faz um teste, pessoal. Vê aí outros pregadores que só pregam só a Bíblia. Eles não entram na história real. Ah, principado. A gente fala do principado, mas dá exemplo de como é que ele trabalha. Eu não botei um vídeo lá para você. Eles trabalham no meio do nosso grupo. Ele usa uma mente mais fraca
para tentar corromper o grupo, para tentar corromper a igreja. Quantas igrejas estão quebradas aí? Quantas igrejas aí estão quebradas, meu amigo, espiritualmente? Hã? Quantas? Quantas igrejas estão aí quebradas? Amém? Amém. Então é isso que o Espírito Santo queria falar para você. O texto que eu queria ler, acho que era o 27, né? Era o 26, então já li, não já li? Sim. Tá aí, ó. Mas o Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, este ensinará a você todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhe disser. Amém? Amém. Até que o Espírito Santo me usou